Oi, pessoal. Quero fazer uma perguntinha para vocês hoje. Para você que é cristão, que é cristã. Como servo de Deus, como cristão, praticantes da palavra de Deus, nós temos o livre-arbítrio? O que você acha? Nós temos o livre-arbítrio? O cristão tem o livre-arbítrio? Ou o cristão tem que viver a palavra de Deus? Olá, sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Van Castro, sou evangelista pela misericórdia de Deus. Tenho compartilhado aqui nas redes sociais a palavra do Senhor, para a honra e glória de Deus, para acrescentar na nossa vida mais um pouco de fé. E aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus serão evangelizados. Onde chegar o meu vídeo, a paz de Deus com todos, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, shalom, sejam todos bem-vindos. Voltando à nossa perguntinha, pessoal. Nós, como cristão, como servo de Deus, nós temos o livre-arbítrio ou nós temos que apenas cumprir a palavra de Deus e viver a palavra de Deus? Responde aí nos comentários. Por toda a experiência que eu tenho tido nessa caminhada com Jesus, vivendo todas as experiências aí, provações, testemunhos que eu tenho compartilhado, eu posso dizer para vocês que esse tal de livre-arbítrio, ele é o condutor, o piloto que está levando a grande massa, a grande multidão dos humanos para a condenação eterna. Veja bem, se nós tivéssemos o livre-arbítrio, não precisaria o Senhor Jesus Cristo morrer pelo amor de nossas almas na cruz. Não precisaria Deus mandar o segundo Adão, porque o primeiro Adão, quando Adão e Eva pecaram, nós descendentes de Adão e Eva, nós somos herdeiros do pecado. Então, o pecado nos separou do amor de Deus, não é verdade? E aí, por amor e misericórdia de nossas almas, o Senhor, o Criador eterno, o Senhor Jeová, o grande Deus eu sou, o soberano Deus, mandou o seu único Filho para morrer pelo amor de nossas almas na cruz do Calvário. Para quê? Para que nós pudéssemos ter a segunda chance de herdar a vida eterna, de viver no paraíso que foi criado para nós desde o princípio do mundo, de viver no reino da glória de Deus. Então, se nós tivéssemos esse tal de livre-arbítrio, não precisava o Senhor Jesus morrer na cruz do Calvário. Não precisava, a gente ia viver segundo as nossas vontades, né? E o que é viver com Cristo? É morrer para o mundo. A palavra de Deus diz que se você for amigo de Deus, você é inimigo do mundo. E se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Nós não podemos ter dois senhores. Ou você vai amar um e aborrecer o outro, ou você vai aborrecer o outro e amar o outro. Não tem como você amar os dois ou aborrecer os dois. Então, se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo e vice-versa. Então, esse tal de livre-arbítrio, na verdade, na vida do cristão, ele não existe. Porque, como eu já fiz um vídeo aqui no canal, existem 3 tipos de pessoas no mundo. Existem os quentes, os frios e os mornos. Quem são os frios, pessoal? Os frios são os que já tomaram uma posição, eles não querem saber de Deus, eles rejeitaram o sacrifício de Jesus Cristo e pronto, eles não querem saber, eles já escolheram viver o pecado, eles não creem na palavra de Deus. Esses são os frios. Quem são os quentes, pessoal? Os quentes são aqueles que vivem a palavra de Deus pela vida ou pela morte, já escolheram servir Jesus Cristo pela vida ou pela morte e sabe que as tribulações, as perseguições, as calúnias, os problemas, as diversidades dessa vida, os abandonos, etc, etc, tudo isso faz parte da caminhada do cristão, mas em tudo isso nós somos muito mais que vencedores por Jesus Cristo, e com Jesus Cristo já vencemos todas as coisas, como está lá em Romanos capítulo 8, do versículo 31 a 39. Então, o que o cristão tem que fazer? Ele tem que viver o que está lá em Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não é verdade? Então, esse tal de livre-arbítrio, ele não existe na vida do cristão. Ele pode existir o pessoal do mundo que já vive a sua própria vontade, a sua própria
consciência, as suas próprias convicções. Não crê na palavra de Deus, não aceita o sacrifício de Jesus. E quem são os mornos na fé? Como está lá em Apocalipse, não me lembro agora exatamente o capítulo e o versículo, mas está lá no livro de Apocalipse, que diz que os mornos, eles serão vomitados da boca de Deus. O Senhor fala, quem dera que vocês fossem mornos ou quentes, mas vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos. E Deus vai vomitar os mornos da boca de Deus. Quem são os mornos, pessoal? É aqueles que conhecem a palavra de Deus, crê que o Senhor Jesus Cristo morreu pelo amor de nossas almas na cruz, mas não toma uma posição, não toma uma decisão, sabe? Vai procrastinando a salvação. Depois eu vou na igreja, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu perdoo, depois eu conserto minha vida, e o depois não chega, porque a gente não sabe nosso dia de amanhã. Você não sabe se você vai estar vivo daqui 5 minutos, você não sabe se você chega no final do ano, a gente não sabe, nossa vida está na mão de Deus. Nós temos que reconhecer, aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e viver a palavra de Deus. Nós temos que ter consciência que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo todos os dias da nossa vida, viver como se fosse o último minuto da nossa vida, porque como está lá em Efésios, eu não sei se é Efésios agora, que é capítulo 4, não sei se é Efésios, agora não me lembro, que está escrito que o Senhor Jesus Cristo morreu pelo amor de nossas almas na cruz, por amor das nossas almas, como dom gratuito de Deus. Pelo amor de Deus que enviou o seu único filho para morrer pelo amor de nossas almas na cruz. Isso não é mérito nosso. Nós não somos salvos pelas nossas obras, nós não somos salvos pelas obras de caridade, como que eu vou dizer, porque trabalha na obra de Deus, eu tenho não sei quantas funções, quantos cargos. Nada disso vai salvar a tua alma. A salvação, ela é dada de graça pelos méritos de Cristo. Isso é dom de Deus, não provém de nós, para que ninguém se glorie. Porém, pessoal, a gente tem que tomar uma posição todos os dias da nossa vida, que é viver com Jesus Cristo. Que viver com Jesus Cristo é o quê? É abrir mão do pecado, daquilo que nos afasta de Deus. Porque o Senhor, Ele é santo e a gente tem que santificar todos os dias, nos limpando daquilo que não agrada ao Senhor. Isso tudo é obrigação do cristão, não é mérito para ser salvo, é obrigação do cristão. Ser uma pessoa de bem, uma pessoa idônea. Às vezes a gente não consegue seguir o padrão como a gente gostaria, porque nós somos provados, nós somos humilhados, nós somos caluniados, perseguidos. Muitas vezes você fica endividado, não é porque você quer, porque você passa por aquela aprovação, sabe? Porque você fica desempregado, porque tanta coisa que acontece na nossa vida, mas Deus, Ele conhece cada coração, cada conduta, cada caminho. Às vezes você é abandonado pelo seu cônjuge, traído, tem que passar por um divórcio. Às vezes você é abandonado até pelos filhos, pela família, pelos pais, pela mãe, enfim, tem tanta coisa que um cristão tem que passar, mas tudo isso daí não separa o cristão do amor de Deus. Nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, nem a calúnia, nem a espada, nem a morte nos separa do amor de Deus, como está lá em Romanos capítulo 8. Então a gente tem que a nossa luta diária para nos manter na fé, manter vivos, independente das adversidades que a gente tem que passar, tudo isso faz parte da nossa caminhada. E ter uma boa conduta é obrigação do cristão, mas não é o requisito para ser salvo. O requisito para ser salvo, em absoluto, é aceitar não, porque Ele que nos aceita por misericórdia da nossa alma, receber Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador. Crer no sacrifício de Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Então, a gente não tem o livre-arbítrio, a gente não tem. O cristão, ele não tem o livre-arbítrio, ele tem que viver a palavra de Deus. O livre-arbítrio é para quem não vive a palavra de Deus. E você,
que você acha disso? Você acha que o cristão ele tem o livre-arbítrio de escolher entre o pecado, vou pecar, não vou pecar, ou ele realmente tem que se afastar do pecado? O cristão ele tem o livre-arbítrio de fazer as coisas segundo a sua consciência ou segundo a palavra de Deus? O que você acha? Na minha opinião, de serva de Deus, de conhecedora da palavra de Deus, o livre-arbítrio é o piloto ou condutor que leva a maioria dos cristãos para o inferno. Porque, como disse no início do vídeo, existem 3 tipos de cristão: o frio, o quente e o morno. O frio, ele já não crê mesmo, já escolheu ele já escolheu o seu caminho. O quente é aquele que vive a palavra de Deus para a vida ou para a morte. Não importa o que ele passe na vida, ele não vai negar o Senhor, porque ele sabe que a salvação é o foco, é o alvo. A salvação, a vida eterna com Cristo. Tudo isso daqui é passageiro, como diz a palavra de Deus lá em Eclesiastes, que a vida do ser humano é como a erva do campo. Nasce, cresce, seca, murcha e morre. É assim, a vida eterna é o nosso foco. Então, a gente tem que viver aqui sempre pensando no porvir, que é a vida eterna em glória com Cristo. E as adversidades faz parte da nossa caminhada. Mas a gente não tem o livre-arbítrio, a gente tem que viver a palavra. Então, os quentes são os que vão pela vida ou pela morte servindo a Jesus Cristo. Não importa o que aconteça, nosso foco é a vida eterna. Os frios são os que rejeitaram. E quem são os mornos? Os mornos são os que têm o livre-arbítrio. Eles conhecem a palavra de Deus, eles são conhecedores da palavra de Deus, eles creem no sacrifício de Jesus, mas não toma uma posição, não toma. Vai procrastinando a sua salvação. Amanhã eu perdoo, amanhã eu me limpo, amanhã eu me batizo, amanhã eu congrego, amanhã eu vou. E o amanhã está nas mãos de Deus. A gente não sabe o que vai ser da nossa vida daqui 5 minutos. Esta é a mensagem de hoje. Comenta aí o que você acha. O cristão tem livre-arbítrio? Sim ou não? Fiquem com Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Vancar, sou evangelista. Sou colaboradora aí de levar a palavra de Deus, cumprindo o que está lá em Mateus 24:14, que a palavra de Deus ela tem que ser pregada a todos os povos, reinos e nações. Então, só depois virá o fim. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim quiser e permitir. Beijos, abraços a todos.